Meu amigo, minha amiga, vamos conversar sobre a treta Bolsonaro-Carla Zambelli. Tá rolando uma treta e já tem várias narrativas aí, várias narrativas. O dia sobe conteúdo para você, conteúdo nosso, próprios, autorais, para você enxergar o problema por outro prisma. Toda vez, aprenda isso, toda vez que tem várias historinhas em política, que você tem que explicar muito em política, podem ter certeza que alguma coisa de podre no reino da Dinamarca tem. Então vamos bater um papo sobre essa treta. Um monte de narrativa, um monte de historinha que está rolando, já tem umas 5 narrativas, 5 versões. Vamos nos ater aos fatos. Só aos fatos. E o juízo de valor você faz. Você é a pessoa mais importante. Você aí do Instagram, você do Facebook, você do YouTube. Muito obrigado, você do YouTube. Indique o canal aí para um amigo. Todo dia sobe conteúdo de qualidade para você. Este ano, o trabalho da página, o trabalho nosso, o trabalho nosso aqui é confrontar o seu cérebro com os dados da realidade e com o embate político. Nessa confusão toda, você forma a sua opinião e não fica à mercê de ninguém. É um convite, este ano, à reflexão, à boa reflexão. Eu sou um conservador e não podemos abrir mão da nossa individualidade, do nosso senso crítico. E é este o objetivo nosso esse ano, para que você forme a sua opinião, para que você recupere a sua individualidade e não fique à mercê de narrativas, historinhas, sempre acobertando uma ou outra cagada. Você tem que formar e recuperar a sua individualidade, muito importante. Você tem que recuperar o seu senso crítico. Treta envolvendo Carla Zambelli e Bolsonaro. Primeiro vamos falar dos personagens envolvidos, depois nós contaremos uma pequena história e depois eu vou emitir minha opinião e depois você forme a sua opinião. A sua opinião é que importa, a sua opinião é que mantém esse estado todo girando, é a sua opinião que mantém, é você que importa, porque você que paga toda essa galera aí, todo mundo, viu? Ah, o cara é funcionário do PL, é funcionário do PT, funcionário, tudo recebe via fundo partidário que é imposto. Então, se você não sabe, você é o patrão dessa galera toda aí. Você que paga tudo aí. Primeiro os personagens. Bolsonaro, a gente não vai entrar na questão do Bolsonaro, porque todos aqui conhecem ali o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, tem o jeitão dele, todo mundo conhece. Vamos entrar na personagem Carla Zambelli. A Carla Zambelli, eu publiquei muita coisa aqui da Carla Zambelli, então a crítica aqui, a conversa nossa vai ser, vamos nos ater aos fatos, e vai ser uma conversa sempre mantendo o devido respeito, mesmo que ela tenha votado lá na lei de responsabilidade fiscal, rasgando a lei e entregando as estatais para os políticos, votou junto lá com o Bananinha, que não tem mais respeito aqui na página, e entregando as estatais para os políticos, para os partidos políticos. Não se esqueça disso. A Carla Zambelli, nós usamos muita publicação na época do governo Bolsonaro, da sua presidente. Ela foi uma pessoa que divulgou muita coisa positiva do governo Bolsonaro. Isso tem que pontuar e tem que dar o crédito para ela. Muitos bolsonaristas hoje aí, que estão aí, brabo e tal, não sabem as coisas positivas do governo Bolsonaro. Não sabem metade que o governo Bolsonaro fez de positivo para o país. Não sabe. A Carla Zambelli, a gente usava muita coisa dela, que ela divulgava muita coisa positiva do governo Bolsonaro. Isto posto, dado o crédito a ela do passado, vamos conversar quem é a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, ela era uma feminista
defendia o aborto de um grupo chamado Femen, aquelas mulheres, inspirado lá no movimento europeu, as mulheres lá com as tetas de fora, protestavam ali, seminuas, para chamar atenção numa pauta de aborto. Isso antes dela, ela olhou, viu o movimento conservador não, conservadores são muito poucos, esse movimento mais à direita, e ela mudou de opinião. Tem todo o direito de mudar de opinião e caminhar num novo caminho. Então ela saiu desse movimento das tetas de fora para defender Deus, Pátria, Família. E foi lá, inicialmente lá em São Paulo, ela trabalhava, não que trabalhava, ela era meio que lá junto com a Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman teve lá na primeira eleição muito voto, mulher mais votada do Brasil, e a Carla Zambelli teve 70 mil votos, e ela era meio que ia na sombra da Joyce Hasselman. Aí, como aconteceu, a Peppa Pig foi moída pela máquina bolsonarista, acabou, não foi reeleita, e a Carla Zambelli seguiu muito fiel ao governo Bolsonaro. É aí que ela, no mandato dela, passou a defender muito o governo Bolsonaro, montando todas as narrativas em questão. E divulgando muito. A gente até usava muita divulgação dela aqui. Na eleição, ela teve o episódio, aquela da pistolinha, que ela saiu ali toda troncha atrás de um gordinho petista. Então, ali teve uma busca e apreensão, a arma dela foi suspensa, e aquilo ali retirou muito voto do Bolsonaro, quer você queira ou não. Aquilo ali, o episódio do Bob Jeff, ali do Jefferson, que é adorado aí por parte do bolsonarismo, mas o Bob Jefferson era mensaleiro, corrupto, pagou a pena, mas era mensaleiro, e só dedou o PT porque rodou, senão não teria dedado. Então, vamos botar um aspa nesses heróis modernos aí do bolsonarismo. O bolsonarismo lá atrás era uma coisa, e o bolsonarismo depois da eleição, sobretudo a partir de 2020, se tornou outra coisa. Coisas diferentes. A Carla Zambelli, depois desse episódio, alguns segmentos falam, perdeu a eleição por culpa da Carla. Eu não digo que perdeu por culpa dela, mas ela ajudou aquilo ali, tirou muito voto, é um fato. Passado a eleição, tá? Teve esse episódio aí da arminha, a Carla Zambelli foi uma das que incentivou para que as pessoas fossem para os quartéis, manifestar aquelas ideias dúbias de manifestação e tal, parari, pororó, e foi incluída no inquérito lá dos atos antidemocráticos. Isso tudo foi crescendo. Aí teve o episódio dela falando contra o Xandão na Paulista, esse negócio todo, foi tudo crescendo. Essa é uma bola de neve que vai engrossando. Terminado esse deu no que deu, aqueles negócios, os incentivadores aí, os incentivadores intelectuais serão os últimos a serem caçados e presos, vão atrás, estão todos nos inquéritos. Estão todos negando agora, né? Mas não tem como negar vídeo, né? Como é que você vai negar um vídeo? Não tem como. E aí, agora, nessa nova fase, teve a quebradeira do dia 8, e por falar em quebradeira do dia 8, muito bom, a CPMI, a CPMI mista dos atos antidemocráticos, para o dia 8, tem que abrir esse parênteses, obteve ontem as assinaturas necessárias. Então tem as assinaturas necessárias. Essa CPMI dos atos antidemocráticos é muito importante para poder separar quem quebrou de quem não quebrou, para poder que as pessoas que estão presas tenham o devido tratamento dentro do Estado de Direito, para que os advogados tenham acesso aos autos e tenham uma defesa, e tenham uma defesa, uma acusação, e tenham um julgamento justo dentro do Estado de Direito. E aqueles que não participaram, que saiam do processo. Esse é o grande objetivo dessa CPMI, separar quem quebrou, quem não quebrou, né? Direitinho aí.
Todo bandido, quem quebrou é bandido, viu? Todo bandido tem direito ao seu advogado e ser julgado de acordo com as leis, com as regras do Estado de Direito. Isto posto, voltando, a CPMI agora tem assinatura. Falta a CPI, muito importante, na Câmara dos Deputados, está sendo conduzida lá pelo Van Hatten, do Partido Novo. Falta ainda assinaturas. Essa aí, essa CPMI é mais importante que essa dos... As duas são muito importantes, mas essa aí tem um peso maior da Câmara dos Deputados, porque é uma CPI de abuso de autoridade. Isso é muito importante aí para quem quer a recuperação, a restauração do Estado de Direito. Aí o Xandão vira a peça fundamental de debate, discussão no Congresso, aonde é o foro adequado. Voltando para a treta Zambelli e Bolsonaro. Estamos explicando quem é a Zambelli. Terminado isso tudo, ela está lá no inquérito, a Zambelli deu uma entrevista, e a entrevista dela está na página dela, a íntegra da entrevista dela. Deu uma entrevista à Folha de São Paulo. Tem várias narrativas. E aí eu vou contar histórias de narrativa depois que eu falar disso aí. Ela deu uma entrevista e gravou um vídeo. Agora eu vou contar uma história. Quando tem, em política, você ouve muita historinha de cá, que se chama modernamente de narrativa, muitas explicações, podem ter certeza, meu amigo, minha amiga, que algo de podre no reino da Dinamarca existe. E modernamente estamos trabalhando, eu estou trabalhando com os fatos, mas desde 2022 é só narrativa, historinha. Eu aqui vou dar um exemplo para você. Em 3 de novembro eu publiquei aqui, e vou fazer a republicação disso essa semana. Publiquei contando que não teria nada, que os políticos estavam manipulando vocês, estavam mentindo, porque estavam vendendo narrativas, historinhas mentirosas, não tinha nenhuma possibilidade de ter golpe de Estado, todos sabiam. A relação alto comando do Exército Bolsonaro é extremamente desgastada ao longo do processo. Por falar nisso, ontem caiu o sigilo de 100 anos do processo do Pazuello, hoje deputado federal, general da ativa. Esse aí foi um episódio que marcou. Agora, as Forças Armadas hoje deve estar apanhando em tudo quanto é jornal, por conta dessa politização. General da ativa no palanque político, lá fazendo discurso, porque o Bolsonaro mandou ele fazer discurso. Isso aí é terrível para as Forças Armadas. Essa relação já tinha ido para as cucuia. E aí ficaram mentindo para vocês, covardemente, hipocritamente, com muita covardia, viu? E vocês acreditaram, achando que ia ter alguma coisa. Não tem. Tem aqui algumas lives muito importantes para que você primeiro entenda o processo histórico, o Exército sendo xingado por radicais de direita e esquerda ao longo do período da história. E ali, em 77, com o presidente militar, deixa eu ver quem era, não era o Médici, o Geisel, Ernesto Geisel, acabou com a participação em 77 dos milicos na política. Tem essa live aqui. E foi decidido a partir de então que o regime do Brasil seria democracia. Qualquer um que conhece a história saberia que o Exército não vai mais participar em intervenções no Estado brasileiro, a partir de 77. E por que foi a partir de 77? Porque em 77 o Geisel sofreu uma tentativa de golpe dentro do regime militar. Teve uma tentativa de deposição do Ernesto Geisel, um golpe militar dentro do período militar. Foi na época, foi o Frota, general Frota. O ajudante de ordem do Frota era o general Heleno, chefe do GSI aí, do governo Bolsonaro, de cavalaria, excelente pessoa. Então, a partir daí, todo mundo já sabia. Depois tem um outro vídeo muito importante para que você veja, a crise militar. Conta a crise militar. Agora, no governo Lula, estamos vivendo o quinto capítulo dessa crise. Pode ter outros, aí serão 6.
A crise militar com o governo Bolsonaro começa no primeiro ano do governo Bolsonaro, só que passou batido aí por vocês, ficavam só de foca. A gente imerso na vida política, cheio de compromisso partidário, não podia falar. E eu saí de todo esse ambiente, o conservador tem que recuperar o seu senso crítico, tem que ter o senso crítico, tem que ter a sua individualidade. E aí, livre disso tudo, está me fazendo um bem danado, eu posso contar, ensinar política de forma clara, limpa, porque o certo é certo, o errado é errado, ladrão é ladrão, safado é safado. Então pronto, aí a gente pode bater um papo de forma muito livre, tirando o senso crítico de muita gente. Eu falei, não, né? Não, acabar com isso, vamos falar a verdade para as pessoas, porque a gente tem que ser direito e a gente tem que ser correto. Se a gente defende que o ladrão tinha que estar preso, são todos os ladrões, são todos. Então, voltando à treta agora da Carla Zambelli. Feito essa pequeno preâmbulo aí, de uma pequena história para vocês aí, a Carla Zambelli deu essa entrevista lá no Folha de São Paulo, lembra? A Foice de São Paulo, ela continua Foice de São Paulo. Nessa entrevista, ela sinalizou ali para o Moraes, ela quer tirar o seu corpo, tirar ali o seu nome lá dos inquéritos, aquele da fake news, aquele inquérito dos atos antidemocráticos, porque ela está rolada lá com os vídeos. Ninguém manda na porta do quartel se não é para ter golpe, porra, né? Foi lá, ela está rolada. Não é hora de bater no STF, literal, estou sendo literal. Isso aí, pá, não soou bem. Ela buscou uma aproximação com o Moraes não a recebeu, mas mandou um e-mail, depois gravou um vídeo todo choroso. Aí eu não sabia o que ia acontecer. Claro que sabia. Se eu sabia, eu publiquei dia 3 de novembro. Se eu, que não estou lá junto no fervo, sabia, como é que ela não sabia? Como é que o Bolsonaro não sabia? Como é que todo mundo sabia? Todos os políticos sabiam. Todos sabiam. Eu sabia, todo mundo sabia. Eu publiquei, vou republicar aqui. E as pessoas foram acreditando que podia ter alguma coisa. E ela está até o pescoço nesses inquéritos. Então ela tentou dar uma aliviada na sua própria barra e deu uma jogadinha meio light ali pro Bolsonaro. Né? Não. E faz uma coisa. O Bolsonaro demorou muito para falar na sua última live que não ia ter nada. Toda vez eu me externo isso, que eu estou externando que o Bolsonaro devia ter falado com as pessoas que estavam nas frentes dos quartéis oficialmente, dia 3 de novembro, foi quando eu publiquei ali. Então, para mim, errou de forma crassa. Ali, dia 30, eu já sabia que não ia ter nada. Pô, se sabia só dia 30 que não ia ter nada, 30 de dezembro, quando foi a última live do Bolsonaro, então ela estava esperando um golpe que não ia acontecer. Então, ela está muito enrolada lá com o seu Moraes no inquérito, assim como todos os outros. Todos os outros políticos que não chegaram neles ainda, que incentivaram essas pessoas, mandaram. Na verdade, lá, preso lá, tem muito Zé Coitado, tem muito Zé Mané, tem pé de chinelo lá. Mas mandaram aquele monte de massa ali, ignorante, e foram lá. Mas foram lá acreditando, porque esses autores intelectuais incentivaram e vão ser responsabilizados. Estão todos com medo e todo mundo está tirando o time de fora. E aqueles coitados lá continuam. Saiu ontem um vídeo do deputado Van Hatten, por isso que essa CPI é muito importante. Para visitar preso na colmeia, você precisa da autorização do Moraes, viu? Então, aqueles coitados enganados, ludibriados por essa turma aí, que incentivou, esses YouTube que ganharam um monte de grana, todos eles o seu Moraes vai pegar. Então tá todo mundo, eles não passam nem linha imaginária pelo fiofó. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então a Carla Zambelli tentou na entrevista dar uma arrefecida, e agora o Bolsonaro disse que não leu a entrevista,
O que eu posso intuir disso tudo? Eu posso intuir que a Carla Zambelli entrou na fila da máquina de moer reputações, que é o bolsonarismo, por isso que o conservador não aceita o idólatra. Quando você está nesses movimentos, bolsonarismo, petismo, pode botar, petismo, bolsonarismo, e o movimento ali do MBL, você não pode ser um indivíduo pensar, você não pode pensar sozinho. Você tem que fazer, aí vem as narrativas, você tem que vender a historinha que um cara ou dois desses movimentos mandam. A historinha agora é essa. E aí todo mundo vende essas historinhas. Eu sou conservador, eu não vou abrir mão da minha individualidade para vender mentira para as pessoas. E aí ficam contando historinha, conta historinha do petismo, conta historinha do bolsonarismo, conta historinha do MBL. A coisa que menos importa nessas historinhas é a verdade. Por que nós ganhamos em 18? Porque a gente não contava historinha, você se lembra? A gente não contava historinhas, não contava historinhas. Ousou a pensar, e ela ousou a pensar dentro do movimento. Você não pode pensar por vontade própria no movimento. E esse foi o erro da Carla Zambelli, é o meu modo de ver aqui. Ela ousou a pensar, falou, não pessoal, agora não bate no Moraes. Só que não, ela combinou com os chefes dos movimentos. O que eu estou intuindo que ela vai entrar na fila da máquina de moer reputação, porque ousou a pensar diferente. Assim foi com todos aconteceu. Foi com a Janaína Pascoal, foi moída, triturada. Triturada, porque pensava diferente. A Janaína é conservadora, tudo direitinho, mas pensava diferente, em certos pontos, não críticas construtivas, em certos pontos, foi moída. Aconteceu com a Peppa Pig, foi moída. E agora, eu acho que a Carla Zambelli entrou na fila dessa máquina de moer reputação dos movimentos, né? E aconteceu com todos os youtubers que apoiaram muito o Bolsonaro em 18 e 19, e quando teceram algumas críticas ali, faltou a Lava Jato, cadê a Lava Jato, cadê isso, cadê aquilo? Foram moídos nas suas reputações. Só que esses youtubers que foram moídos na reputação trabalharam pelo voto nulo e ajudou a tirar a eleição do Bolsonaro. Suponho que ela entrou na fila da máquina de moer reputação bolsonarista.